Boa noite, gente. Atrasinho aí de 1 minuto que deu problema aqui na minha conexão. Tive que trocar. Sejam muito bem-vindas ao nosso Pode Superar, essa nossa série aqui de toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sei que faz muita gente perder o sono. É algo que dói, Então eu vou te ensinar como você vai proteger a tua casa, teus bens, mesmo estando endividada. A gente vai combater esse medo, que é um medo real, é um medo legítimo, tá, gente? Então, ó, pra quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui. O meu nome é Camila. Eu sou especialista em finanças em família. Sou mãe, já tive 130 mil reais em dívidas. Me tornei investidora e hoje eu ajudo outras mães a saírem do sufoco financeiro, sabe? Dar tchau para esse sufoco financeiro. Ter pelo menos 10% do dinheiro sobrando todo mês. A gente consegue esse resultado em menos de 60 dias. Ó, eu vou querer saber da onde que você é. Coloca aqui nos comentários, mesmo se você estiver assistindo no gravado. Me conta da onde que você é. Me conta se esse tema é o que mais tira o seu sono hoje. Ou se você hoje, assim, tem medo, sabe, das dívidas no geral. Ou falando, não, Camila, eu tenho muito medo de perder minha casa. Será que a minha casa, mesmo sendo financiada, será que ela pode ser penhorada? Ou, não, meu problema é dívida, eu tenho medo aí de o que pode acontecer se meu nome sujar, porque isso me ajuda a produzir mais conteúdos para vocês. E, gente, fazer um desabafo aqui. Vocês me conhecem, sabem que eu adoro um batom vermelho. Isso aqui, ó, isso aqui é herpes de recorrência. Quem tem sabe que para isso aqui aparecer, né, não é que meu batom tá borrado, não que isso seja impossível, que eu fico toda suja de batom, né? A pessoa não tem modos. Mas isso aqui é herpes de recorrência, é estresse. Então vocês sabem, né? Quando a nossa mente não tá legal, o corpo padece. Nesse momento, a minha mente não tá legal, não por conta de dívidas, mas por conta de problemas de saúde que eu tô tendo aqui com a minha cachorra mais velha. A minha velhinha aqui tem 14 anos, ó, mais velha que meu filho, gente. E ela tá com uma série de problemas de cabeça e de corpo também, né? Porque cachorro, gato é igual a gente. Então ela tá com Alzheimer, não tô dormindo. Enfim, gente, semana de prova de filho, né? A gente indo aí pra quarto bimestre. Quem é mãe sabe que a gente enlouquece nessa hora. Mas, sim, eu já perdi muitas noites de sono por conta de estar endividada e aquele medo de perder tudo que eu construí, sabe? Eu sei que você também sente esse medo. E olha que assim, gente, eu sou advogada, né? Eu me formei aí já há quase 20 anos, foi em 2007. Eu tenho uma boa noção do que pode ou não pode acontecer quando a gente está endividado. Mas parece que todo esse conhecimento desapareceu a hora que eu tava no sufoco. E aí eu imagino de verdade o que você que não tem esse conhecimento sente. Então assim, por isso que eu fiz questão hoje de vir aqui mostrar para você de forma prática como você pode garantir o essencial para sua família, proteger o que é seu, mesmo estando endividadas, tá? Então, ó, você sente vergonha, medo, culpa por conta disso? Fica comigo até o final dessa live, porque você não vai se arrepender. E ó, eu vou te pedir mais um favor, e aí ó, favor que vai ajudar todo mundo.
Se você conhece alguém que está passando por essa situação, encaminha essa live para essa pessoa. Ajuda uma outra mãe, uma outra família com esse tipo de informação, porque a gente vai abordar, inclusive, isso aqui, gente, algo que eu aprendi é que o medo, ele começa do desconhecido, né? Quanto menos a gente sabe sobre alguma coisa, quanto menos informação, conhecimento a gente tem, mais medo a gente sente. Então, isso aqui já vai deixar a cabeça dessa pessoa, assim como o meu objetivo é trazer isso para você, essa tranquilidade, deixar a cabeça dessa pessoa mais tranquila, para ela focar nesse momento em que realmente ela precisa colocar a energia dela e que aí sim vai fazer diferença na vida financeira dela. Beleza? Então, ó, o que realmente pode acontecer, Camila, se eu tiver endividada? Se eu atrasar meus compromissos financeiros, o que pode acontecer? É assim, igual a gente recebe esses SMS, né? Iremos penhorar seu carro, iremos penhorar sua casa. Evite penhora de bens. Estamos entrando com uma ação. Aí vem isso no SMS, aí vem e-mail com carta de protesto no cartório, que não tem teu nome, não tem nada. A gente fica sendo bombardeado de cobranças e ameaças, né? Então parece que é assim. Tô devendo, acabou. E o que acontece, gente, de verdade, tá? É a sua inscrição. Você tá endividado, você atrasou realmente algum compromisso seu. O seu nome será inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Leia-se SPC, Serasa, que agora é Serasa, SPC Boa Vista, né? O seu nome pode ser protestado em cartório também, tá? Tudo isso é inscrição do teu nome nos órgãos de proteção ao crédito. E aí, em consequência disso, o que teremos? Teremos uma redução ou um corte de linhas de crédito, tá? E sinceramente, ótimo, tá bom, gente? Porque se você não sabe lidar com crédito, o ideal é que ele seja suspenso realmente, para você parar de fazer besteira com ele, tá bom? Você aprende primeiro a lidar com o teu dinheiro, depois você volta a ter linhas de crédito. Então, número 1, seu nome vai ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Você será, podemos dizer que o número 2 é que você será bombardeada aí de cobranças extrajudiciais. O que são cobranças extrajudiciais? São essas ligações que a gente recebe, os SMS, o WhatsApp, e-mail, né? Então, tudo isso é cobrança extrajudicial. Inclusive, se você for convocado para um tribunal arbitral, tem uma audiência aqui de conciliação no tribunal arbitral. Tribunal arbitral não é processo judicial, tá? Então não é cobrança judicial, que eu vou explicar para você já já. É uma cobrança extrajudicial que o banco tá fazendo, que o teu credor tá fazendo, que a escola tá fazendo, quem quer que seja. Bom? E nós temos também a cobrança judicial. A cobrança judicial é quando o teu credor, ele ingressa com uma ação, tá? No Tribunal de Justiça ou no juizado, aí da onde você mora, a gente chama de comarca aqui no mundo jurídico, né? Então, da tua comarca, é Rio de Janeiro, é São Paulo, enfim. Isto é uma ação judicial. Quando ela existe, você é notificado formalmente pela justiça. Vai existir um número de processo que, se você jogar no Tribunal de Justiça do seu estado, aquele número de processo vai abrir com informações suas. E aí você vai ter certeza que realmente alguém ingressou com uma ação contra você. Não é só uma ameaça do teu credor, tá? Então, se houver uma ação judicial, você vai buscar o apoio jurídico de um advogado para ontem. Não é depois, não, é para ontem. Não é o fim do mundo. Você não vai ser preso por conta de dívida, a não ser que você esteja devendo pensão alimentícia, tá? Fora isso, não é crime. Então,
o processo vai correr, você vai poder se defender, você vai estar lá com seu advogado que vai olhar a questão dos prazos processuais, tá? Não é o fim do mundo. Beleza, gente? Então, sabendo disso, por que o medo de perder a casa é algo assim tão latente, tão comum? Nossa, eu escuto muito isso. Ai, meu medo é perder minha casa. Até quem mora de aluguel, né? Porque aí fica assim, porque meu nome vai ficar sujo. E aí vai ser, eu posso não conseguir renovar o meu aluguel. Então, é um medo realmente muito latente. E como eu falei, gente, o medo surge do desconhecimento. O medo surge da gente não saber exatamente os limites de atuação do nosso credor nos nossos bens. O medo vem da gente desconhecer a nossa legislação, né? Mas existe esse risco? Até existe. Todo mundo corre esse risco? Não. Não, gente. Não. A sua residência, tá? Vamos supor, você tem um imóvel seu quitado, onde você mora com a sua família, tá? A sua residência, ela é considerada bem de família. E bem de família, em regra, ele não vai poder ser penhorado. Ele é impenhorável, ou seja, ninguém pode tomar ele de você para quitação de dívidas, tá? Porém, como dizia um professor meu da faculdade, antes, porém, contudo, entretanto, todavia, existe exceção. Se o bem que você mora está com dívidas de condomínio, de IPTU, pode ser que essas dívidas gerem aí a penhora desse bem. Pode ser, dependendo do caso, tá? Não vai ser sempre, até porque é algo bem difícil de acontecer, mas não é impossível. Outra coisa, estou lá morando no meu imóvel, mas ele é financiado pela Caixa Econômica, pelo Itaú, pelo Bradesco. E aí, nesse caso, ele pode ser penhorado? Também não, se você provar que ele é bem de família, ou seja, é a única residência que você tem, é a casa onde você e a sua família moram. Então, não, mesmo sendo financiado. Antes, porém, contudo, entretanto, todavia, se você estiver em débito com este financiamento, o seu bem pode ir a leilão. E digo mais, não há mais necessidade de que haja uma ação judicial para isso. O leilão pode ser extrajudicial. Por quê, gente? Quando o seu imóvel é financiado, na verdade, até a quitação, ele não é seu. Ele é do banco que está financiando esse imóvel, ele é dele, do banco. E o banco está deixando você morar ali até você realizar a quitação integral. Então, esse imóvel, ele está como garantia do próprio financiamento, tá? Hipotecou a casa, deu aquela casa como garantia, isso vale para carro também, tá, gente? Até iPhone hoje que tem empréstimo também com garantia de iPhone. Você, desde o início, já disse o seguinte quando você assumiu esse compromisso. Credor, estou te dando como garantia esse bem aqui. Então, se eu não pagar, você pode tomar. Entendeu, gente? Que fique bem claro. Vamos entender o que está acontecendo, qual é a nossa situação, para depois a gente se desesperar, ou não. E até porque tem saída para todos os lados, ainda que você esteja com dívida com o imóvel, com dívida com o empréstimo com garantia de imóvel, com o financiamento desse imóvel, tem saída, tá bom? A gente precisa olhar para o problema e escolher resolver esse problema. Não ficar botando caraminhola na cabeça. Então, vamos lá, gente. Vocês entenderam agora
Como você saber os seus direitos, você saber os limites de atuação desse credor, isso ajuda você a não agir por desespero, que é o quê? Às vezes a gente deixa de pagar a escola do nosso filho, ou a gente deixa de pagar o próprio financiamento da nossa casa, condomínio, IPTU, porque você precisa pagar aquele empréstimo pessoal lá que você fez, fatura do cartão, porque aí você fica com medo de que se você não pagar isso, o banco pode vir e tomar a tua casa. Não é assim. Na verdade, o que você tem que priorizar são os custos da tua casa, custos com impostos, taxas, sabe? Financiamento de bens, né? Aí sim, isso é uma prioridade. Tá legal? Então, a gente precisa o quê? Proteger o que é essencial para nossa sobrevivência. Tá enrolado? Casa, alimentação, né? E saúde. E claro, se você tem custos para você ir trabalhar, você precisa priorizar, porque senão você vai ficar sem dinheiro. E aí, a gente evita acordos abusivos, renegociações que não podemos pagar. A gente vai priorizar esses 3 itens, que é os custos com moradia, né, saúde, alimentação, e vamos montar uma estrutura para a gente pagar todo mundo. Você tranquilo, sabendo negociar, sabe? Você precisa aprender a negociar. E se você não sabe, procure quem sabe, procure ajuda para isso, tá? Então, ó, vamos o quê? Vamos recuperar o nosso sono, a nossa tranquilidade, vamos evitar fazer acordos no desespero e se endividar cada vez mais. Então, é colocar a cabeça em ordem. Esses são o quê? Benefícios de você conhecer os seus direitos, tá? Eu tenho uma mentorada, Carol, que quando a gente começou em março, ela tava com várias, acho que eram duas parcelas do financiamento dela atrasadas. Tô lembrando da Carol, eu tenho a Fê também, a Fê tava com questão de condomínio atrasado, tem outras também, não tá me vindo aqui na cabeça nesse momento, que quando a gente avaliou, a gente abriu, né, a vida financeira, fez aquele raio-x para entender o caminho que a gente ia tomar, a gente focou primeiro em quê? Vamos resolver essas dívidas aqui, elas são prioritárias. Então, vamos escolher, a gente vai ter que definir prioridades, vamos escolher, de repente, atrasar uma conta de luz, uma conta de água, colocar aquela parcela do apartamento em dia, colocar aquele condomínio em dia, não prioriza um cartão. E, gente, e não tô falando que você vai fazer isso não, e pelo amor de Deus. Tudo que eu entrego para os meus mentorados é personalizado para a vida daquela pessoa. Eu tô olhando números, eu tô olhando linha do tempo antes de dar qualquer tipo de orientação. O que eu tô falando para vocês é que a Carol, por exemplo, ela ficou anos da vida dela fazendo o quê? Ah, paga cartão, paga empréstimo, paga não sei o quê. E o apartamento dela, ele foi ficando de lado. Porque justamente o que eu falei no início aqui dessa live, ela não estava sabendo o que priorizar. Ela estava com tanto medo de tomarem os bens dela que ela estava tomando decisões erradas, priorizando o que não, na verdade, o que não trazia risco para ela. Que era um empréstimo pessoal. Risco de perder a casa, tá, gente? Que era um empréstimo pessoal, que era cartão de crédito. Se é para priorizar, vamos o quê? Naquela dívida ali, que se ela for mantida, ela realmente vai te dar um prejuízo. Entende? A Fê também. O que a gente buscou? Ela tem outras dívidas, ela tá montando reserva, ela já tá com uma reserva já gordinha, considerável. Mas a gente colocou, assim que pôde, já colocou em dia o condomínio dela. Porque isso pode gerar uma ação judicial, enfim. Dela nem seria uma dívida a ponto dela perder imóvel nem nada, mas já ia ter uma ação judicial. Poderia, né? Que eu sei, gente, tá pensando assim, tá, Camila, mas se eu não pagar, eu perco tudo.
Aí eu perco o crédito, aí sei lá, entre a casa e o carro, o que eu faço? Gente, eu senti esse medo. Todo mundo que tá na pindaíba, que tá sem clareza, que não tem clareza, não consegue enxergar a luz no fim do túnel, que não tem um plano prático para colocar em ação e definir o que vai pagar primeiro, o que vai pagar depois, o que tem mais risco, o que tem menos risco, o que é importante para minha família, o que eu posso suprimir aí de repente por alguns meses, vai estar com esse mesmo sentimento. E assim, essa enxurrada de cobranças abusivas que a gente recebe também ajuda isso. Só que olha só, gente. Se você não sabe o teu direito, aquele atendente lá que tá ligando, tá fazendo o trabalho dele, tá, gente? Aquele atendente lá que nem deve saber também que o que ele faz é ilegal, ele vai ler um script ali justamente para fomentar, para aumentar esse medo que você tem. Fazer você se desesperar, se endividar mais, negociar o que não tem que ser negociado nesse momento. Você não vai dar calote em ninguém. Repetindo, você vai quitar todo mundo no momento certo. E aí, essas empresas de cobrança, esses setores de cobrança, eles sabem da tua desinformação. Eles sabem do teu desespero. E que nesse desespero você está focando no problema e você não está conseguindo canalizar a tua energia para o que realmente poderia te ajudar, que é o quê? Buscar conhecimento, buscar informação, buscar teus direitos, se organizar, ter clareza, definir prioridade. Então isso ajuda a aumentar este medo. Mas, gente, casa, né, bem de família que a gente chama, que é aquele bem que você mora, como eu falei, que é o teu bem de família, a tua segurança ali, sua, da sua família, dos seus filhos, como eu falei, ele é impenhorável, com algumas poucas exceções. Então, os bancos, as financeiras, eles vão tentar até usar o medo se você tem conhecimento, mas eles não vão conseguir, porque existem limites. Então, não se preocupe com isso, preocupe-se em montar o teu orçamento, organizar uma estratégia de negociação que você possa pagar, não por medo e por desespero. Porque isso, gente, é tiro no pé. Então vamos lá. Com medo, endividada, jeito errado, tá? O que não fazer, jeito errado de você sair desse embolo. Negociar porque tá desesperado, porque tá com medo, porque quer se ver livre daquelas ligações, daqueles SMS. Gente, é só bloquear. Bloqueia. Separa um dia no mês. Quando eu monto estratégia de negociação com os meus mentorados, a gente separa um dia no mês para pesquisar Serasa, SPC e anotando as propostas. E eles sabem que essas propostas elas vão melhorando quanto mais tempo a gente passa ali na adimplente, tá? Essas propostas vão melhorando, então isso é uma estratégia. Então eles sabem responder as ligações, porque é importante você também demonstrar ali boa fé. Então, tirar um dia para poder responder, responde e-mail, manda e-mail de repente, mas sabendo que ninguém vai tirar a casa que você mora por causa de uma dívida de banco, gente. Às vezes a pessoa tá devendo 5, 10, 20 mil, tá preocupada. Calma, tá? Para de pagar tudo para tentar, na verdade não é né? Parar. Para de pagar tudo, a pessoa para. Vou parar de fazer unha, vou parar de pagar a conta de luz, vou parar de condomínio, vou parar de pagar não sei, para tentar juntar dinheiro. Sem planejamento não vai rolar, gente. Então para de fazer isso. Não adianta você cortar a roupa, o lazer, a cervejinha do final de semana, cortar tudo que é importante para você, porque se você não se planejar, tu vai gastar com outras coisas e você não vai juntar dinheiro, até porque o dinheiro de ninguém sobra. A gente é que tem que ter um movimento de retirar aquele valor e viver com o que sobra. Não é o contrário, tá? Então, isso é o que não fazer, tá? O que fazer então, Camila? Lista que você deve.
Monta como se fosse, eu ensino para os meus mentorados a montar como se fosse um painel de quitação, né? A gente está se superando ali, inclusive é o nome da minha empresa, Superar, porque é justamente isso que a gente faz, que eu ensino eles a fazer. Então, monta um painel de quitação, um painel de superação. Lista o que você está devendo, não sabe? Puxa um registrato. Camila, que é isso? Que nome é esse? Não sei o que é isso. Me pede no direct. Eu vou te ensinar como que você puxa o seu registrato, tá? É no Banco Central. Se você tiver acesso à conta do Gov, você consegue solicitar isso pela internet. Vai vir ali a listagem de todos os compromissos financeiros que você tem em atraso e em dia, tá bom? Então ali vai vir, então você já tem aquela noção. Bom, estou devendo isso, tá? Isto daqui é o meu orçamento. Aí é uma outra lista, é a lista que você precisa para passar o mês, tá? Então, dívidas, gastos recorrentes, e aí você vai descobrir lá. O meu bem, ele pode ser considerado um bem de família, ou sei lá, eu tô morando aqui numa casa de 5 milhões, eu tenho uma casa de campo, eu tenho uma casa de praia, eu tenho um sítio, eu tenho uma série de coisas. Então, vá atrás, pesquise, veja se o seu bem, ele tá nessa categoria de bem de família, tá bom? Busque ajuda, busque os órgãos de defesa do consumidor. Se houver cobrança abusiva, o que é cobrança abusiva, tá? Ligarem para parente seu, para ex-marido, como aconteceu comigo, ligar para tua empresa, ou ligar para você te ameaçando, contando mentira, dizendo que eu sou oficial de justiça, tô chegando aí na tua casa para poder penhorar o teu apartamento. Procure os órgãos de defesa do consumidor, tá? E aí, gente, ó, anota, artigo 42 e artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. São 2 artigos que, se você falar, o atendente pode até não saber, mas se ele levar isso para o jurídico vai tremer. Esses 2 artigos, eles garantem o quê? O devedor não pode ser constrangido, humilhado, ameaçado de forma alguma, mesmo estando endividado. Então, o que a empresa de cobrança, o credor, ele pode fazer? Te ligar, falar, Camila, então, já tem como você quitar a dívida? Olha, a nossa proposta é hoje. A nossa proposta hoje é essa aqui. Gente, hoje tá demais, né? Tem dia que o negócio não flui aqui. Tô toda hora me embolando. Mas ele vai falar, a nossa proposta é essa. Tem como você pagar? Não, não tem. Olha, se continuar assim, a gente pode acabar indo pro jurídico e tal. Acabou. Só que quando eu atendi a ligação, eu já falava, olha, eu sei de todos os ônus dessa minha decisão. Eu sei, meu nome já está negativado. Eu sei que vocês podem me cobrar via judicial. Mas no momento, o que eu posso fazer é continuar a minha estratégia, que é juntar uma reserva para negociar à vista. Até porque eu não estou devendo para uma pessoa só. Porque a gente pode ter penhora. Não, penhora você não pode fazer de nada, tá? No meu caso, não podia fazer penhora de absolutamente nada. Então, não vem com essa. Eu falava mesmo, olha, não, eu conheço os meus direitos, tá bom? Então, não tô em dia com o financiamento da casa, meu carro já era quitado, mas assim, não tinha ação judicial, então ninguém vai pegar nenhum bem meu, até porque eu não estava devendo nenhum empréstimo com garantia. Então, quando você sabe, você se posiciona, a pessoa do outro lado sabe que tá falando para alguém ali de igual para igual. Tá bom, gente? Então, olha só. Hoje mesmo, você já pode avaliar aí o teu cenário e descobrir se onde você mora é um bem de família. Você já pode também, se você quiser, me chama aqui no direct, buscar o teu registrato ou fazer uma listagem das suas dívidas e dos seus gastos recorrentes, tá? Já falei sobre isso aqui inúmeras vezes. Faz uma maratona aqui nos meus vídeos, procura meu canal do YouTube também, que é o Bora Ficar no Azul, porque tem muito conteúdo em relação a orçamento, para você poder criar uma estratégia
a estratégia que funcione para você viver e para você negociar essas dívidas. Se tiver com dívidas onde o teu bem, a tua casa ou outro bem, tá? Que hoje a gente está focando aqui em casa, estiver como garantia e você tiver com atraso, lembre-se que resolver isso tem que ser uma prioridade. Você não vai ficar pagando cartão de crédito, empréstimo pessoal e deixando atrasar o teu financiamento do imóvel. Se precisar de ajuda, procure alguém que tenha passado por isso, alguém que possa te auxiliar. Invista em você, invista em conhecimento. E ó, se você chegou até aqui, parabéns, porque já mostra que você realmente está determinado a realizar uma mudança na tua vida. E se você tiver alguma dúvida, eu vou fazer questão de responder. Então você pode colocar aqui nos comentários. Gente, se essa live aqui ajudou você, como eu falei lá no início, encaminha ela para alguma mãe que esteja precisando também. Ou marca ela aqui nos comentários. Né? Vamos fazer a informação girar, porque hoje é tanta desinformação, né, que viraliza, e as coisas boas mesmo é difícil você viralizar. É difícil, tá bom? Ó, curte, compartilha esse vídeo aqui, essa live, já me segue aqui no Instagram para você não perder, porque toda quarta-feira, gente, toda quarta-feira, meu compromisso com vocês, trazer conteúdos para vocês darem, ó, tchau pro sufoco financeiro, para vocês conseguirem ter dinheiro sobrando e você saber os teus direitos, você saber proteger os teus bens, definir essas prioridades. É algo que vai fazer o teu dinheiro sobrar, que vai te dar tranquilidade, paz para você dar tchauzinho pro sufoco financeiro que você tá hoje. Tá? E ó, não se esqueça, se você quiser ser acompanhada individualmente por mim, lá na minha bio tem um link para você aplicar para a minha mentoria individual, tá bom? A gente vai bater um papo, eu vou te explicar como que o método pode te ajudar. Gente, uma boa noite para vocês. E eu espero que vocês tenham curtido. Bora ficar no azul.